Em nosso estudo de hoje, a lição 77 do livro Religião dos Espíritos tem por título Oração no Dia dos Mortos. Senhor Jesus, enquanto nossos irmãos na terra se consagram hoje à lembrança dos mortos-vivos que se desenfaixaram da carne, oramos também pelos vivos mortos que ainda se ajustam à teia física, pelos que jazem sepultados em palácios silenciosos, fugindo ao trabalho, como quem se cadaveriza pouco a pouco para o sepulcro, pelos que se enrijeceram gradativamente na autoridade convencional, adornando a própria inutilidade com títulos preciosos, à feição de belos epitáfios inúteis, pelos que anestesiaram a consciência no vício, transformando as alegrias desvairadas do mundo em portões escancarados para a longa descida às trevas, pelos que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, enclausurando a existência numa cova de ouro, pelos que paralisaram a circulação do próprio sangue nos excessos da mesa, pelos que se mumificaram no féretro da preguiça, receando as cruzes redentoras e as calúnias honrosas, pelos que se imobilizaram no paraíso doméstico, enquistando-se no egoísmo entorpecente como desmemoriados, descansando no espaço estreito do esquife, e rogando-te ainda, Senhor, pelos mortos das penitenciárias que ouviram as sugestões do crime e clamam agora na dor do arrependimento, pelos mortos dos hospitais e dos manicômios que gemem relegados à solidão na noite da enfermidade, pelos mortos de desânimo que se renderam na luta às punhaladas da ingratidão, pelos mortos de desespero que caíram em suicídio moral por desertores da renúncia e da paciência, pelos mortos de saúde que lamentam a falta dos seres pelas quais dariam a própria vida, e por esses outros mortos desconhecidos e pequeninos que são as crianças entregues à via pública, exterminadas na vala do esquecimento. Por todos esses nossos irmãos não ignoramos que choras também como choraste sobre Lázaro morto, e trazendo igualmente hoje a cada um deles a flor da esperança e o lume da oração, sabemos que o teu amor infinito clarear-nos-á o vale da morte, ensinando-nos o caminho da eterna ressurreição. Uma lição profunda, né? A gente sabe que a gente tem na nossa cultura um feriado, que é o feriado do dia 2 de novembro, que é o dia da comemoração dos mortos. Um feriado que hoje é fácil de pesquisar aí pela internet e ver qual foi a origem dele. A origem está ligado lá ao povo celta, que a cada mudança de estação acreditavam que as bruxas ficavam soltas, tinham medo de ir para a rua, então se isolavam um dia e o dia seguinte eles celebravam a comunicação com os parentes que já haviam passado para o outro lado da vida. E aí o que acontece? Para não fazer 4 feriados ao longo do ano, o Ocidente, a cultura católica nossa, ela pegou uma data só. No dia 31, até hoje, em alguns povos, se celebra o dia do Halloween, como se fosse essa comemoração das bruxas, então 31 de outubro. Quando chega no dia 1º de novembro, primeiro faz um feriado de Todos os Santos, considerando Todos os Santos os membros eclesiásticos da igreja. E depois, no dia seguinte, o dia de finados. É um dia que normalmente as pessoas vão a cemitérios, e o cemitério, às vezes eu costumo brincar que fica parecido com feira mesmo, porque você encontra barracas em que se vende, uma barraca vende flores, a outra vela e a outra pastel com caldo de cana, salgadinho, e você encontra um ecumenismo impressionante, né? Porque você, quando entra no cemitério, você vai ver padres, pastores, pais de santos, membros de religiões diversas naquele momento, reunindo seus fiéis e fazendo suas reuniões, seus cultos, suas missas ali. E é um dia que as pessoas vão visitar os túmulos, mas que a doutrina espírita vem mostrar para a gente que, na prática, a gente visita o túmulo a cada dia que a gente pensa nos nossos amigos que já desencarnaram. Então a gente presta homenagem a eles através do pensamento, e que o nosso pensamento, por ser a principal forma de comunicação com eles, é como se fosse você pegar hoje o telefone celular e fazer o telefonema para eles. E por isso, quando a gente vai falar desse tema, a gente sempre chama muito a atenção para que a gente possa ter um cuidado, um filtro com relação ao que a gente pensa dos nossos parentes que já desencarnaram, porque a gente pensou, eles
estão sabendo por lá, estão sabendo o que está acontecendo. Mas o Emmanuel, para surpreender a gente, utilizando até a linguagem evangélica, porque nos evangelhos mesmo, lá Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai ouvir passagens falando da vida eterna, da vida em abundância e falando sobre isso além da vida, mas também vai falar de morte. Emmanuel vem lembrar para a gente que existem vivos mortos. Olha só, a gente chega no dia 2 de novembro, a gente vai consagrar aqui a lembrança dos mortos-vivos, que são aqueles que já estiveram aqui na carne, já saíram da carne. A gente considera morto porque já tem normalmente um caixão, uma lápide, uma epífita. O que acontece chega agora no vivos mortos. Esses vivos mortos, eles... epitáfio, né? A palavra que estava... Então, o que acontece? Quando vai falar de mortos-vivos, a gente ainda chama atenção para quando a gente vai ler o livro Nosso Lar, em primeiro lugar, e depois vários outros livros, o André Luiz faz referência a lugares em que os espíritos que já desencarnaram estão simplesmente em tratamento, em leitos, deitados, e estão na condição de morto mesmo, porque por enquanto ainda estão num estágio que parece uma letargia nossa, não estão tendo aquele momento ainda de liberdade, de lucidez, né? E isso deixa a gente muito preocupado, até querendo saber o que leva o espírito a ficar daquele jeito. Mas aí o Emmanuel, para ajudar a gente nessa pesquisa, vem falar: gente, ó, vocês já pararam para pensar nos vivos mortos? Por que esse mundo é um mundo de expiações e provas? E outra coisa, chamar a nossa atenção, será que a gente se enquadra em um desses aqui? Quem são os vivos mortos que ele está falando? Os que estão na carne, mas estão mortos para a vida espiritual. Ele vem trazendo que a gente pode tirar agora a letra que algumas pessoas comentam comigo às vezes, que é a linguagem que o Emmanuel utiliza, às vezes é uma linguagem complexa para algumas pessoas. Ele vem falar para a gente, ó, a pessoa está sepultada em palácios silenciosos fugindo do trabalho. Vai se cadaverizando, fugindo do trabalho. Aliás, ele vai falar sobre isso duas vezes, que daqui a pouco ele vai falar da preguiça também. Depois ele fala daquele que está investido na autoridade, enchendo a sua parede, o seu currículo de títulos preciosos, mas que na verdade não estão sendo utilizados, são inúteis, estão sendo utilizados para o bem de ninguém. Ou então aqueles que anestesiaram a consciência no vício, esse sim está numa prisão sem cárcere sem grades, como fala. Depois ele fala, né, aqueles que enterraram a própria mente nos cofres da sovinice, agora juntando patrimônio, né? Depois os que paralisaram a circulação do sangue nos excessos da mesa, com os problemas com a gula, também é outra questão bastante grave para a gente pensar aqui. Depois ele vem falar sobre a preguiça, os que estão dentro do paraíso doméstico somente no egoísmo, estão aí colocando o que a gente chama de ofendículos, né, que são essas defesas que a pessoa coloca, antes era caco de vidro, hoje as pessoas colocam cerca elétrica, câmera, serviço de monitoramento, se isolando de tudo. E depois ele fala das pessoas que estão nas penitenciárias, nos hospitais, nos manicômios, ou que estão no desânimo, depressão, no desespero que faz com que ele fuja das obrigações dele com a família, com os filhos, com o trabalho, ou então uma saudade muito grande porque perderam os seres contato direto com os seres que eram o motivo da sua alegria. Enfim, esses mortos são entregues, são crianças entregues à via pública também, exterminadas na vala do conhecimento. Emmanuel traz um repertório vasto de mortes que a gente encontra aqui na Terra, e até fazendo um convite para a gente. Quer comemorar bem também o dia dos mortos, esse dia de finados, que a gente possa estar dando uma atenção, começando a despertar os nossos corações para estar dando atenção a essas pessoas, esses nossos irmãos que precisam realmente muito de ter o Evangelho de Jesus e ter energia, ter vida. E a gente fica emocionado aqui, mas a gente agradece a Emmanuel mais uma vez por sua reflexão, pedindo a Jesus que nos ampare hoje e sempre.